A curiosidade é algo inato no ser humano. Conhecer o novo, o diferente, buscar sensações até então não experimentadas. E é pela curiosidade e também pela influência de amigos que muitas pessoas descobrem drogas como cigarro e o álcool, por exemplo. No início acreditam que não correm o risco de se viciarem e que conseguem parar a qualquer momento. Mas com o tempo, muitos se rendem ao vício. O lazer e o prazer ficam atrelados à bebida. E se ela não está presente, não há alegria, não há diversão. Fica difícil saber o limite entre beber socialmente e ser dependente. Quando isso ocorre, o organismo já está muito fragilizado, assim como as relações sociais e familiares, que também vão sendo abaladas. O álcool é a droga mais consumida pelos brasileiros, seguida pelo tabaco. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo consomem bebidas alcoólicas, sendo que 76 milhões apresentam diagnóstico de transtornos relacionados ao uso do álcool. No programa de hoje, nós vamos entender qual é esse limite entre beber socialmente e o vício. Quais são os efeitos desse hábito para o organismo e os efeitos do álcool nas várias faixas etárias. No programa, então, nós vamos falar sobre esse vício, especialmente o alcoolismo. Então, fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Para falar sobre vícios, com ênfase no alcoolismo, estão conosco hoje o psiquiatra Dr. Lauro Eustáquio Guirlanda de Moura, a pediatra doutora Amarilis Batista Teixeira e o gastroenterologista Dr. Jerônimo Martins de Andrade. Aproveite para participar, afinal, este programa é feito para você. Tem alguma dúvida, algum comentário, quer fazer algum depoimento? Ligue para a gente. Os telefones são 3469-2531 ou 3469-2532. Ela está nas comemorações, nas reuniões de fim de semana, no happy hour depois do trabalho não pode faltar. E combina com tanta coisa. Combina com tudo, com samba, com tudo, rapaziada toda. No final do expediente, a gente tem que curtir, tem que tomar cerveja. Faz parte da vida, né? Tira gosto, um bate-papo bom demais. E eu tô aqui hoje porque eu tô de férias. Aqui, ó. O álcool não é só consumido por adultos. De acordo com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID, cerca de 5% dos jovens com idade entre 12 e 17 anos já são dependentes do álcool. O índice entre os adultos varia de 5% a 10%. É difícil perceber o limite entre beber socialmente e a dependência do álcool. Com o tempo, a necessidade de beber pode se tornar maior e a pessoa não consegue perceber a hora de parar. O consumo excessivo do álcool pode gerar sérios danos ao organismo e afetar as relações familiares e sociais. Eu agradeço a vocês a presença no programa para falar de um tema que eu acho extremamente importante. E a gente viu aqui até os depoimentos das pessoas. Tem que tomar uma para relaxar, alguns tomam para relaxar, outros tomam para se animar, né, para descontrair, outros tomam para se sentir estimulados e alguns chegam até a sentir depressão, ficar deprimidos depois de uma certa quantidade de bebida alcoólica. Isso depende de uma pessoa para outra, ou seja, esse grau é para alegrar, é para relaxar, é para estimular ou acaba deprimindo? Isso depende da quantidade que é tomada? Vamos começar então, doutor Lauro. Isso depende mais da quantidade que é ingerida. O álcool, a princípio, ele tem um efeito euforizante. A pessoa fica mais alegre, mais sociável. E com o aumento da dose de álcool que a pessoa consome, vai causando uma depressão do sistema nervoso central. Então, a pessoa começa a ficar sonolenta, a diminuir os reflexos. Agora, isso varia muito também de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, as mulheres, em geral, são bem mais sensíveis ao álcool, né?
A quantidade é menor para poder... A quantidade é menor para produzir o mesmo efeito que produziria nos homens, não é? Certo. O alcoolismo é visto como doença, doutor Jerônimo? É difícil classificar isso como doença, mas eu acho que não deixa de ser, porque normalmente a pessoa não bebe muito. A pessoa que bebe muito é porque é doente, ou vai ficar doente organicamente. Tá? Mas que se ele é doente porque bebe muito, é doente mais psiquicamente. Ou está deprimido, ou está muito ansioso, né? E com o uso excessivo do álcool, ele vai ter um comprometimento, ou do fígado, ou do pâncreas, ou agravar uma diabetes. Né? O do próprio sistema nervoso central, né? Do sistema nervoso. Exato, exato. E agora, essa dependência, então, não é caracterizada como a própria dependência, antes até do comprometimento do fígado, do pâncreas e de outras, a própria dependência não é caracterizada como uma doença, assim como hoje em dia a gente caracteriza a obesidade como uma epidemia, como uma doença? Não, a dependência é uma doença. É uma doença. É uma doença. Porque a gente tem que entender o seguinte, que das pessoas que bebem muito, é até difícil a gente falar, eu não sei se posso falar aqui em público, né? Das pessoas que bebem muito e tem um comprometimento importante do fígado, só 15% tem. Então, eu considero até que o problema do álcool é muito mais social do que médico. Pelo fato dele ser uma droga socialmente aceita? E também pelo o comprometimento que ele tem dentro do lar, dentro da família, né? Atrapalhando a harmonia, atrapalhando a paz do lar, né? Sem dúvida alguma. A gente viu aqui, a Adriana mostrou na reportagem de abertura, um índice que achei até, né, preocupante. Crianças já bebem, a partir de 12, 13 anos, inclusive não é só, já bebem com índice de dependência. E isso pode começar até mais cedo e meninas, adolescentes, grávidas bebendo. Isso acontece, doutora Marílis? É um problema sério, porque as coisas não vêm sozinhas, né? É um problema junto do outro. Então, uma adolescente que bebe, ela fuma, ela fica grávida e ela consome drogas, né? Ela não se trata direito, não faz um pré-natal adequado. Então, tudo é um contínuo. E esses efeitos, então, todos vão atingir um inocente de um bebê que está sendo gestado, está num período de multiplicação de células, de formação de sistema nervoso. Então, todas essas drogas, não só o álcool, mas maconha, cocaína, tem moléculas muito pequenininhas que atravessam com muita facilidade a placenta e vão atingir o bebê que está em formação. Então, vão causar problemas sérios, não só na mãe, mas também naquele bebê em formação. Existe um mínimo tolerável para a mulher grávida beber ou esse mínimo é zero? Não, é tolerância zero. Tolerância não tem zero. Tolerância zero. Falando de bebê, de uma mulher grávida, a tolerância é zero. Inclusive, nos Estados Unidos, e o Lauro estava me falando também, aqui no Brasil, ele já teve que internar pacientes para que elas não bebam. E nos Estados Unidos também eles falaram em prender, mas no caso seria num hospital ou numa clínica para que aquela mãe não se exponha ao álcool nem a outro tipo de droga durante a gravidez, para não afetar o bebê. Tá certo. Os fatores que podem levar ao alcoolismo. A gente abriu aqui o programa falando sobre a curiosidade, o próprio evento social, os encontros que acabam incitando uma comemoração ou não uma bebida, mas que leve ao alcoolismo, à dependência. Que fatores seriam esses, doutor Lauro? Eu considero que a sociabilidade ela ajuda a pessoa a iniciar o uso de bebida. Agora, existe uma distância muito grande entre beber socialmente e se tornar dependente, que é algo que só vai ocorrer depois de muitos anos da pessoa consumindo álcool. Mas existem vários fatores bem definidos que vão aumentar o risco do paciente se tornar um dependente de álcool. Por exemplo, uma história na família de alguém que é alcoolista,
a presença de algum transtorno psiquiátrico prévio, por exemplo, depressão. Muitos pacientes têm depressão e eles bebem para aliviar os sintomas, para aliviar a tristeza, para aliviar aquele desânimo. Então, basicamente, seriam esses fatores, e além de fatores sociais também, que são muito importantes. Por exemplo, pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que têm pouco apoio da família. Isso também são fatores que vão contribuir para a pessoa se tornar um dependente de álcool. Você falou aqui em fatores familiares, você inclui fatores genéticos? Genéticos, sim. É comprovado que nas famílias onde o paciente, o pai dele era alcoolista, por exemplo, ele tem um alto risco de se tornar alcoolista. Então, quem me procura, por exemplo, no começo do alcoolismo, que tem um pai que era alcoolista, eu já oriento para moderar na bebida, para ele tomar cuidado, porque ele é uma pessoa que tem tendência a se tornar também um alcoolista. Se você trata esse paciente precocemente, orienta precocemente, você vai estar diminuindo o risco dele se tornar um dependente de álcool. Tá certo. Agora vamos, no próximo bloco, vamos entender então o que é esse uso moderado, uso social e esse limiar entre dependência e uso social. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E eu aproveito para te convidar mais uma vez a fazer parte desse bate-papo. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, mandar uma pergunta, ligue para a gente. Estamos falando então sobre vício com foco no alcoolismo. Nossos telefones de contato são 3469-2531 ou 3469-2532. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes. No programa Pensa em Saúde de hoje, estamos falando sobre vícios e com foco especificamente no alcoolismo. Se você quiser participar com a gente, mandar a sua pergunta, o seu comentário, o seu depoimento, se não quiser inclusive se identificar, fique à vontade, participe do nosso programa, nos ajude a levar informação, a levar esclarecimento e a sua pergunta pode ser muito importante exatamente para isso. Nossos telefones de contato são 3469-2531 ou 3469-2532. Eu falei aqui no bloco anterior e eu queria que vocês comentassem, é muito difícil esse limiar entre beber socialmente e perceber que é uma pessoa dependente. A gente consegue perceber isso? A pessoa que bebe consegue essa diferença? Consegue, doutor Jerônimo? Não é fácil, mas ela consegue perceber porque ela já fica ao ultrapassar a quantidade que ela tolera. A tolerância é variável de uma pessoa para outra. Mecanismo que não está muito bem explicado, mas a gente imagina que esse mecanismo esteja ligado ao próprio metabolismo do fígado. Tem pessoas que metabolizam a substância rapidamente e tem gente que metaboliza vagarosamente. Isso acontece, por exemplo, em outras drogas, como medicação hidrazida no tratamento de tuberculose. Tem gente que metaboliza rapidamente e outros muito lentamente. Então, o resultado do tratamento é diferente. No álcool pode acontecer a mesma coisa. Por isso que tem pessoas que toleram muito melhor o álcool do que outras. Né? Não sei se a gente pode explicar isso aí, o porquê somente 15% das que bebem muito têm uma lesão hepática importante. Né? A lesão hepática começa por uma chamada esteatose, infiltração gordurosa do fígado. Provocada pelo álcool? Pelo álcool. Começa pela infiltração gordurosa. O fígado sofre, no metabolismo do álcool, sofre esse depósito de gordura na célula hepática. Esse depósito de gordura pode aumentar e matar a célula hepática, provoca a morte da célula hepática. E provocando um processo inflamatório que pode levar à chamada hepatite alcoólica. É o processo seguinte, para depois chegar à cirrose, que é a cicatrização do processo inflamatório e provocando essa cicatriz, a cirrose. Essa primeira etapa aí que você falou, esses primeiros
os primeiros passos, né, do comprometimento do fígado, eles são sintomáticos, não? Não. A pessoa nem percebe que tem percebe. essa infiltração de gordura? Só quando tem hepatite, mas esteatose não. Esteatose não percebe nada. Às vezes tem um aumento do tamanho do fígado, mas nem sempre a pessoa não percebe. Mas sintoma não tem, muito raro. Só quando a esteatose é muito intensa pode provocar náuseas, diminuição do apetite e tal, mas são casos mais isolados. Certo. Né? O que é prejudicial, né? A pessoa porque não a pessoa sabe. não sente nada. Não? E como a gente estava conversando aqui durante o intervalo, o órgão é um órgão vital. Vital. Né? É o laboratório, né? Se ele não processa. funcionar, apesar de que ele tem uma capacidade funcional maravilhosa, se 30% do fígado, 30% do fígado, estiver funcionando bem, a pessoa não sente nada. Tem que ultrapassar os 70%. Esse é um grande problema. Porque também quando começa a sentir, é porque já foi embora 70% do fígado. Aí o negócio já está grave. Complicado. É complicado. Bom, nós gostamos de saber as dúvidas das pessoas com relação ao tema que a gente está debatendo. E nós vamos conferir a primeira delas. Como a família pode ajudar as pessoas viciadas em álcool e drogas? Eu acho que, em primeiro lugar, a família deve entender que o alcoolismo é uma doença. É uma doença como qualquer outra e precisa de tratamento médico. A família deve entender que se torna uma doença e não é uma má vontade, não é uma preguiça, não é uma falha de caráter. Né? O alcoolismo deve ser entendido como uma doença e a família, nos primeiros sintomas, nos primeiros sinais que o álcool está causando prejuízo para a vida daquela pessoa, a família já deve orientar aquele paciente a procurar tratamento o mais precocemente possível. Enquanto a pessoa estiver fazendo tratamento, a família sempre deve apoiar, sempre deve ter uma postura de acolhimento e não uma postura de desprezo ou de achar aquele paciente um fardo, mas sempre estar incentivando e acolhendo aquele paciente e vê-lo como um doente. Normalmente é a família que faz a primeira queixa? Que busca essa ajuda? Aí varia bastante. Tem pacientes que têm uma crítica boa e que eles mesmos nos procuram espontaneamente e falam: doutor, eu estou com um problema de bebida, eu vim aqui para o senhor me ajudar a parar de beber. E tem outros, que geralmente são mais graves, que só vão procurar tratamento obrigado, quando a família já insistiu muito, ou quando já está cirrótico, aí varia bastante. Em geral, a gente pode ajudar muito mais aquele paciente que procura o tratamento espontaneamente, que se engaja no tratamento da dependência química. Esse paciente a gente pode ajudar de uma maneira muito mais produtiva. Certo, até antes de afetar os órgãos. Nós falamos aqui especificamente do fígado, mas outros órgãos, a saúde também é afetada de uma outra maneira. Sem dúvida, não é isso? sem Daqui dúvida. a gente comenta mais, mas é porque eu fiquei curiosa aqui que a doutora Marilis trouxe umas fotografias. Eu vou até pedir para você me passar, enquanto eu mostro as fotografias, você explica para as pessoas de casa o que significa isso. A gente está vendo um bebê aqui e o que significa isso? Porque a mãe gestante, né, que está consumindo álcool, o álcool atravessa e vai lesar aquele bebê, aquele feto que está em formação. Então, o álcool é a maior causa de oligofrenia, que é o retardo mental não genético, porque genético tem a síndrome de Down e o não genético seria o alcoolismo. Tanto que nos Estados Unidos eles prendem as mães que estão consumindo drogas ou álcool para evitar que elas ponham esta criança, esse ser, aos malefícios do álcool. Então, o álcool causa problemas é uma síndrome, uma malformação. Essa síndrome fetal do álcool ela foi descrita no final dos anos 60 por um francês, Lemoine, e inicialmente eles destacaram mais essas lesões que você mostrou. É o olhinho puxado, uma prega aqui, o epicanto, o lábio fininho, características então morfológicas. Mas viu-se depois que ele tem problemas muito mais sérios, comportamentais, de irritabilidade, distúrbios cognitivos depois no aprendizado, problemas assim, da matemática e problemas de comportamentais mesmo. O recém-nascido, às vezes 30 horas após o nascimento, ele já tem um comportamento diferente, ele é mais excitável, irritável,
com uma dificuldade de passar de um período de sono para um período de vigília. Então, a gente já nota aquele bebê e não precisa ser assim, altamente, a mãe altamente alcoólica, beber muito. Vários graus. Claro que é dose dependente, vai lesar menos ou mais, mas vai lesar aquele bebê. Isso então é denominado de síndrome alcoólica fetal? Exatamente, é a lesão do álcool naquele organismo que está em formação. Tem vários outros problemas, assim, na orelha, pode ter cardiopatia, e depois tanto o crescimento do bebê dentro do útero quanto depois que ele nasce, ele é muito difícil. Fica uma criança que é pequena para a idade, tem dificuldades para engordar, crescer e depois problemas neurológicos mesmo. O próprio cérebro pode ter uma formação diferente. Certo. Nós falamos aqui de algumas consequências para a saúde e no caso do jovem, que além de tudo ainda está em processo de formação, de crescimento, inclusive psíquico, os efeitos para o jovem que bebe até antes dos 18 anos, para a saúde é pior? É pior. Porque se ele está desenvolvendo, ele precisa de todos os órgãos funcionando bem. A deficiência de vitamina B1, que ocorre muito durante o uso abusivo do álcool, né? Não precisa ser nem abusivo. O uso mesmo. O uso do álcool, a deficiência de vitamina B1 pode trazer consequências importantes. Polinevrite alcoólica, polineurite, polineurite. Os nervos da perna, dos braços, podem ser lesados, às vezes, de modo importante, significativo. Isso por causa da falta da vitamina B1? É porque o consumo pelo álcool da vitamina B1 é muito alto. E a pessoa que bebe muito alimenta mal, especialmente vitamina B1, né? Então, a deficiência de vitamina B1 traz essa polineurite alcoólica, né? Que é importante. Tá certo. Isso, e no jovem é importante a pancreatite alcoólica, que não depende muito da grande quantidade de álcool. Tá. E qual que é a característica? Dor abdominal intensa, vômitos e, às vezes, febre, né? E, bom, a gente falou, é vital, né, aqui pra gente, o fígado, mas o pâncreas também tem funções importantíssimas, né? Começa a ter uma pancreatite aguda, que se não tratada, vai para pancreatite crônica. Aí tem que ser operado, porque começa a formar cristais, cálculos dentro do pâncreas. Às vezes, para correção, tem que ser operado o pâncreas para poder corrigir essa situação. E a cirurgia é retirada do pedaço do pâncreas com consequências sérias para o organismo. Mas que é muito importante. Certo. Além também do fator psíquico, não é isso? Sim. Nessa formação no jovem. Sim, porque o álcool também vai prejudicar outras áreas da vida do jovem, vai prejudicar, por exemplo, o aprendizado na escola, né? O álcool, ele deprime o sistema nervoso central e vai prejudicar o rendimento desse jovem na escola também. Pode levar esse jovem a comportamento sem limite, a direção perigosa, então são muitas consequências. E transtornos de ansiedade no futuro, por exemplo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom? Eu vou interromper mais uma vez esse bate-papo e aproveitar mais uma vez também para te convidar a fazer parte dele. Tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Liga para a gente. Nossos telefones são 3469-2531 ou 3469-2532. Mas fique por aí. Pensa Saúde vai para o intervalo, mas voltamos já já. Vício. Esse é o tema do nosso programa de hoje e você pode participar ligando para 3469-2531 ou 3469-2532. Vai mandando a sua pergunta, várias já chegaram, eu já vou inclusive responder, passar para os médicos presentes algumas perguntas que chegaram para a gente. Mas antes, eu tenho uma dica para você. Bom, semana que vem já é carnaval. Aproveite o período para curtir a festa ou para descansar, mas procure evitar exageros.
A sensação de vale tudo porque é carnaval ou que pode tudo porque são somente 4 dias de folia, nem sempre gera bons resultados. E a sua saúde é a primeira que sente. Neste período, não se esqueça de se hidratar bastante com água e sucos de frutas naturais. Junte a isso uma alimentação balanceada. Lembre-se que os carboidratos ajudam a dar muita energia durante a festa. Então, antes de sair, no lugar do esquenta em casa com bebidas alcoólicas, coma um bom prato de macarrão, por exemplo. Esses são alguns cuidados que vão ajudar a você a curtir a folia com muito mais saúde. Chegaram algumas perguntas interessantes de casa que eu já vou colocar para vocês aqui antes, mas antes eu interrompi o doutor Lauro no bloco anterior, quando a gente falava do jovem, né, dessa dependência no jovem, ou do hábito, às vezes não necessariamente o vício, mas o hábito frequente de estar sempre bebendo, porque você citou no primeiro bloco que alguns transtornos de ansiedade podem acabar levando a pessoa para a bebida. E o contrário pode acontecer, ou seja, o jovem que está acostumado a beber pode, no futuro, acabar se transformando em algum transtorno de ansiedade? Pode, isso também pode acontecer, mas o mais comum é o contrário. A pessoa, né, ter algum transtorno de ansiedade, pessoa muito tímida, muito deprimida, ela acaba bebendo para aliviar os seus sintomas e como o álcool, a princípio, funciona bem, ela continua bebendo e pode se tornar um dependente futuramente. Com todos os riscos, inclusive para a saúde que a gente comentou aqui, né, doutor Jerônimo? Mas chegou uma pergunta aqui do Alcino, lá do Bar Sagrada Família, e, aliás, nem é uma pergunta, é um comentário. Ele diz o seguinte: no Brasil, nós temos a cultura de que qualquer coisa, qualquer comemoração é motivo para reunir a família, os amigos e beber. Vocês acham que essa situação influencia as crianças? E manda um grande abraço para você, Alcino. Você acha, doutora Marilis? Eu acredito que o maior poder que um pai e uma mãe têm para ensinar seu filho é o exemplo. Então, se ele consome álcool como fartura em casa, se aquele álcool está disponível e de fácil acesso, com muita probabilidade, aquela criança que vai ficar um adolescente jovem vai se expor. E aí o adolescente ainda tem aquele sentimento de grupo. Ele quer estar enturmado, ele quer fazer igual o amigo, quer pertencer ao grupo. Então, é muito comum que ele beba, não por tanta necessidade, mas para ficar igual o outro colega dele, que bebe muito também, e para fazer parte de uma turminha. Então, acho que a presença da família deve ser importante não só para evitar a exposição, mas para acolher e orientar, né? Porque realmente, senão, eles vão querer imitar o que eles veem fora de casa. E é interessante porque você percebe, principalmente entre jovens, que não é a busca do prazer da bebida ou do gosto, que às vezes a pessoa aprecia um vinho, aprecia uma bebida, não é isso. É beber muito e rápido para ficar tonto. Eu não entendo muito bem que prazer que isso pode ter, não, mas enfim, o que a gente percebe é um desvio, assim, de comportamento em relação à bebida alcoólica, né? Viver perigosamente, né? Ou então, como disse o doutor Lauro, né? Isso. Ele falou que a pessoa, às vezes, bebe para poder ficar mais eufórico, mais descontraído, né? Para parecer, porque a pessoa, às vezes, tímida, né? Então, bebe para eliminar esse fator social, né? O problema é quando passa da descontração, né? Não passa ali. Eu acho que o problema importante é a educação, né? Eu acho que, mesmo se você tem uma festa em casa, mas de vez em quando, não tem maior problema. Mas eu acho que tem que preparar o filho, a criança, o jovem, o adolescente, para ele aprender a se comportar. Eu acho que isso é muito importante. É o que a gente está falando, é bom senso sempre. Sempre. Né? Sempre. Estamos sempre convivendo e expostos a todos de bom senso, né? O Marcelo do Centro, ele pergunta o seguinte: exames clínicos e laboratoriais identificam problemas na fase inicial no fígado? O senhor falou aqui, né, de alguns problemas. Olha, às vezes... Fígado gorduroso. No fígado, quando nós chamamos esteatose, é de leve, o exame laboratório não mostra nada. É moderada? Também não mostra nada. Só quando a esteatose está um pouco mais intensa é que pode alterar as transaminases